Só um minuto. Pode deixar. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo mais uma live para falar sobre alguns assuntos importantes e eu disse que estaria fazendo pelo menos uma vez por semana. A gente não tem muito aqui nem momento, nem uma hora definida, porque o trabalho dia a dia realmente não permite, né, que a gente estabeleça uma hora, um momento. Mas as lives elas ficam, né? Os vídeos ficam aqui no Face e isso é o que importa, tá certo? Importa que depois que você, preferindo, você compartilhe, você curta, né? É importantíssimo que você que acompanha o nosso trabalho, curta, compartilhe, divulgue, né, as nossas lives, tá certo? Porque isso também é muito importante, é subsidioso para o nosso trabalho, tá certo, gente? Antes de começar a falar o que eu quero falar, né, eu queria somente fazer uma chamada rápida aqui para os nossos cursos de férias do IAL. Nós vamos começar agora no início de julho, permitindo Deus, com 4 cursos de férias. Primeira semana, um curso comigo, predestinação e livre-arbítrio, teologia e filosofia à luz da Bíblia, certo? Primeira semana de julho, ok? Na segunda semana de julho nós vamos ter um curso de introdução bíblica, né? Um curso voltado às questões da manuscritologia, versões, traduções, etc., com o professor Paulo Andrade, professor do IALT, que ensina hebraico, ensina grego, exegese, tanto do hebraico quanto do grego, um curso muito bom também. Na terceira semana de julho nós vamos ter um curso sobre dons espirituais. Vai ser uma continuação do curso que nós já demos aqui no IAL, no início desse ano de 2018, eu e o pastor Linaldo Júnior, que é capelão, só que dessa vez agora nós seremos em 3. Eu, o pastor Linaldo e o pastor Jackson, né? O pastor Jackson, que é professor também do IALT, é coordenador pedagógico, o pastor Linaldo também é professor, é capelão do IALT, e esse que vos fala, estaremos juntos aí na terceira semana com o curso de dons espirituais. E por fim, na quarta semana, nós teremos um curso exclusivo, gente, aqui no IALT, sobre o aramaico, curso com o professor Humberto Gomes, né, professor também do IALT, hebraísta, né, um profundo conhecedor da língua e da cultura hebraicas. Ele vai estar dando um curso de aramaico. Até onde eu sei, é a primeira vez aqui em Pernambuco que nós vamos ter um curso de aramaico, certo, no IALT, preferencialmente para aquelas pessoas que já têm algum conhecimento, um conhecimento basilar, pelo menos, no hebraico. Então, eles vão aproveitar melhor esse curso. Você que estuda línguas, que quer se aprofundar no estudo de línguas, aproveita esses cursos rápidos do IALT, né? Você quer aprender teologia, você que gosta de teologia e de filosofia, mas às vezes não tem tempo de fazer um curso com maior duração, faça os cursos rápidos, né? Todos esses cursos já estão com uma promoção. Cada curso desse, né, de uma semana, cada um está por R$50. Mas os 4 cursos saem por R$200. Veja, 4 cursos no IALT. Gente, isso daqui é um preço para que a gente lote mesmo essas salas, porque o trabalho do IALT é esse, infundir e difundir, né, teologia, tá certo? A boa teologia, teologia feita com dedicação, feita com compromisso, feita com responsabilidade. Tá ok, gente? Então, dito isso, também, sim, gostaria só de dar um outro aviso importante
é que no final de julho, dia 28 de julho, está prevista a inauguração, a aula inaugural do curso de bacharel em teologia lá no Pátio Olinda, Shopping Pátio Olinda, no auditório da Livraria Luz e Vida. É uma parceria que o IALT tem com a Livraria Luz e Vida. E nós vamos estar ali no auditório da Livraria Luz e Vida, no dia 28 de julho, com a aula inaugural, turma já formada, tá certo, gente? Então, basta que vocês nos procurem aqui e peça mais informações. O curso vai ser aos sábados, viu? Curso reconhecido aos sábados, lá no auditório da Livraria Luz e Vida, no Pátio Shopping Olinda. Se você quiser mais informações, tanto para os cursos de férias, quanto para o bacharel, não só em Olinda, mas os nossos polos, nós estamos com matrículas abertas para os bacharéis no próximo semestre, 2018.2, para a sede aqui da universidade, para os polos. Se você quiser mais informações desse e de outros cursos, basta você ligar para a gente, 30 33 5004. 30 33 5004. O IALT funciona todo dia, diariamente, das 14 às 22 horas, aos sábados, das 8 até as 16 horas, tá certo? Se você preferir, manda um e-mail. O e-mail é atendimento@ialt.com.br, tá ok, gente? Bem, e o que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte, veja, nós estamos em um momento muito crucial no nosso país. Um momento em que as pessoas têm despertado mais para o conhecimento. Deus seja louvado por isso, né? Louvado seja Deus. Nós temos despertado para o conhecimento. Eu sou professor há 20 anos que eu leciono teologia. E já leciono filosofia também há uns anos. E eu tenho observado que a procura por conhecimento teológico tem se aprofundado realmente. Aqui em Pernambuco, nós, pernambucanos, temos mostrado ao restante do Brasil que o interesse teológico, que parece que tem se arrefecido de um modo geral, aqui tem tido um ressurgimento, um reavivamento. Deus seja louvado. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor Deus também pelo fato de que o IALT tem feito, né, tem sido uma peça importante nessa retomada na nossa região pelo interesse pelo conhecimento, né, o interesse de mais conhecimento. E isso não é somente em relação à teologia. De um modo geral, as pessoas elas têm estado mais informadas. Elas têm se politizado, inclusive, né? Nós vemos pessoas hoje com conhecimento mais apurado de questões políticas. As pessoas não são mais tão manipuláveis como antigamente. Antigamente as pessoas não sabiam a diferença de uma direita para uma esquerda, né? As pessoas achavam que tudo era farinha do mesmo saco. Por muito tempo, enquanto a esquerda estava na moda, porque hoje está saindo de moda, graças a Deus, mas quando a esquerda estava na moda, as pessoas achavam que PFL, né, que hoje é o DEM, né, que o PMDB, que hoje é MDB, né, que o PSDB, tá certo? Esses partidos eram de direita. E isso é uma coisa que ficou na mente de muita gente, né, associar no Brasil direita a personalidade como Jarbas aqui em Pernambuco, né, porque esse pessoal é de direita. A gente como Alckmin em São Paulo, né, as pessoas pensam, né, que esse pessoal é um pessoal de direita, certo? Quando, ideologicamente, o que esse pessoal sempre defendeu, e isso está nas legendas de seus partidos, né? Isso sempre defendeu e continua defendendo, é uma centro-esquerda, tá certo? Esse pessoal é um pessoal de centro-esquerda, esse pessoal nunca foi de direita, nunca. Eles são contra os princípios que são historicamente defendidos pela direita. Agora, um fato curioso que eu tenho observado é o seguinte: na era da internet, graças a Deus, por causa da internet,
tem muita porcaria, dissemina-se muita coisa ruim, mas a internet ainda é o meio de acesso à informação mais democrático, certo? E puro que existe. Por quê? Porque na internet, todos nós podemos ser repórteres, podemos reportar a notícia, e somos, obviamente, testemunhas das notícias, somos telespectadores. Então, nós temos essa ação sinérgica, tá certo? Não é mais, nós não estamos mais na era da ação monérgica da informação, né? O monopólio midiático passando para a massa que recebe passivamente desse monopólio midiático, tendo que engolir o que esse monopólio midiático diz. Isso é tão sério que eu estou falando, que até essas empresas que pertencem à grande mídia, certo? Que perceberam há muito tempo que esse modelo com a internet ele está cada vez mais destruído, ruído, acabado, porque as pessoas estão querendo interagir muito mais, elas estão entre elas mesmas trocando informação. Então, eles têm feito programas em que o público acessa, dá a noção ao público de que o público detém o controle, né? Para que dá a falsa sensação de que o público está sabendo. É uma tática de informar desinformando, tá certo? Então, para passar também uma característica de imparcialidade, para passar às pessoas a ideia de que eles não estão fabricando ou estão colocando a informação de modo que ela penda mais para um lado ou para o outro. Mas graças a Deus e à internet, porque através da internet, principalmente por causa das mídias sociais, antes foram os blogs. Eu mesmo tive um blog chamado Fatos em Foco, muito acessado, não é? E já é oriundo de um programa de rádio que eu tive, Fatos em Foco. Então eu estou nessa estrada já há um tempo, lidando com informação. Foi para isso que Deus me chamou também, né? Para a questão de trabalhar com esclarecimento. E eu estou dando minha cara a tapa há muito tempo, tá certo? Então, a era dos blogs, ela ficou mais para trás. Agora é a era da rede social. As redes sociais dominam o tráfego grosso mesmo, vamos dizer assim, da população na internet. E nas redes sociais, você cria, mesmo que informalmente, modos de a comunicação ela se espalhar. E é óbvio que através desse acesso que é mais rápido, menos produzido, mais cru, mais puro, as pessoas elas têm um acesso à informação de modo menos verídico, sem a capa do preparo da grande mídia. É por isso que quando você está na internet, você tem que saber bem de onde você está extraindo a notícia, quem é que está dizendo, qual é o know-how daquela pessoa que está falando, um assunto mais sério, porque os assuntos estão disseminados pela internet, tá certo? Então você tem que olhar para a internet com esse olhar um pouco mais criterioso nesse sentido. E quando nós olhamos hoje a internet, nós observamos que esse monopólio midiático está sendo desmascarado. E a maneira como eles colocam suas manchetes, como eles colocam seus chamados, a maneira como eles postam, vê-se hoje claramente que esse monopólio midiático ele é tudo menos imparcial. Ele é um monopólio parcial, ele tem uma agenda que se adequa àquilo que nós chamamos de nova ordem mundial. Sem falar agora de nenhum tipo de teoria conspiratória. A nova ordem mundial é uma realidade, está sendo defendida abertamente há décadas. Políticos de envergadura mundial estão falando de uma New World Order, New World Order, nova ordem mundial. Bush falou, nós vamos criar uma New World Order. Quer dizer, a preocupação do cara é nova ordem mundial. Barack Obama cansou de falar New World Order. Você pode procurar aí no YouTube, bote essas palavras em inglês, tá certo? Para você ver a quantidade de vezes
que grandes políticos têm falado de nova ordem mundial, nova ordem mundial, nova ordem mundial. Muitas vezes dando uma cara, uma maquiagem diferenciada, diversificada, mas o intuito é o mesmo, domínio. O intuito desse pessoal é domínio, é poder. O intuito dessas pessoas não é dinheiro. Tem gente falando isso há mais de 20 anos no Brasil. Os caras já são bilionários. Os conglomerados, para quem interessa uma nova ordem mundial, eles são bilionários. Esses caras, eles querem, obviamente, dinheiro. Eles querem continuar ganhando dinheiro. Mas a questão agora não é dinheiro, porque quando se passa para o status de bilionário, dinheiro já não faz tanta diferença, velho. Se você tem 2 bilhões, certo? Ou 3 bilhões, velho, você é bilionário. Entendeu? Claro que é 1 bilhão a mais, mas esses caras já estão lidando com essas cifras. Então, para eles, há tempo, então para eles não faz muita diferença. 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, a mais ou a menos. Faz para 99,999% da população que nem sonha em trabalhar com essas cifras, tá certo? Mas para esses caras não. Então, quando uma pessoa chega num nível desse, feito esse investidor chamado George Soros, né? E tantos outros. Veja, o George Soros é inimigo número 1 de Trump. Ele é um dos maiores propagadores da nova ordem mundial. Quando um camarada desse chega ao poder, o que é que ele quer? Ele quer dinheiro? Não, velho já. Ele quer dinheiro, não, ele quer poder. E tem inflamado as gerações posteriores de empreendedores, de políticos que aderiram à ideia da nova ordem mundial, aqueles trabalhos para a perpetuação da máquina de poder. Tá ok? Essa máquina de poder, me entenda, querido amigo, você que me ouve, ela propaga aquilo, certo, que é importante para que ela entre em ofensiva contra o que ela pensa que lhe é um problema, um obstáculo. Eu não vou esgotar esse assunto agora nessa live, mas eu quero que você entenda o seguinte, preste bastante atenção. O obstáculo para a New World Order é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo tira a centralidade do homem e volta-se para Deus. O cristianismo prega preceitos, defende conceitos, baseia-se em um livro cuja proposta última é de liberdade, não é de escravidão. O cristianismo, eu falo do cristianismo genuíno, o cristianismo genuíno, bíblico, é o cristianismo que liberta o homem e apresenta o homem diante de Deus na condição de pecador, mas de amado por Deus, que quer libertá-lo. É essa a visão essencial do cristianismo. Para que o projeto globalista da nova ordem mundial se estabeleça, é necessário que se mine o que o cristianismo defende. Desconstrua-se em partes aquilo que o cristianismo representa. Para que no lugar dele, ideias antropocêntricas, elas comecem a invadir. E isso, com o passar dos anos, passa a ser a regra. De base civilizacional do Ocidente passa, aos poucos, para algo espúrio e até perigoso para as bases civilizacionais que nós estamos querendo lançar para o futuro. Então, o cristianismo ele é perigoso, por quê? Porque para um projeto de nova ordem mundial, que se baseia numa ambição antropocêntrica do homem, não pode haver propriedade privada, não pode haver família, o conceito de família tradicional, não pode haver a ideia de que Deus é o fim, o bem último, o fim de todas as coisas, o início, a base sobre
a qual a existência pode ser. Quer dizer, tem que se tirar Deus e colocar uma outra coisa. Tem que se tirar tudo que representa Deus e se apresenta uma outra coisa. Então, nós temos hoje o bloco, né, que é o bloco do comunismo, que há 100 anos, o bloco do comunismo, que não começa filosoficamente com Karl Marx. Karl Marx e Friedrich Engels, os alemães, que começaram historicamente o comunismo, certo? No século XIX, eles já se baseiam em ideias de outros filósofos anteriores, franceses inclusive, tá certo? Então esses caras, eu posso dizer para vocês que o século XVIII é o grande progenitor daquilo que viria a ser o comunismo, tá certo? Mas isso é um assunto para uma outra live. Então eles têm o bloco comunista hoje, ele serve ao propósito da nova ordem mundial. Por quê? Porque na sua gênese, o comunismo, o socialismo, que é a mesma coisa do comunismo, ele nasce para desconstruir e, com isso, destruir o cristianismo em tudo que o cristianismo representa, para que se crie um Estado laico. Veja só, a questão do Estado laico aí é um Estado totalmente secularizado, onde a religião fosse progressivamente abafada, ao ponto de ser exterminada. O grande erro de Marx e Engels, tá certo, que foi levado a cabo pelos russos, né? Nós estamos da Rússia, e a história da Rússia do século XX é uma história de muita miséria, muita dor, muita lágrima, porque eles levaram as ideias às últimas consequências na Revolução Bolchevique, na Revolução Comunista do início do século XX, tá certo? E essa Revolução Comunista gerou um dos estados mais atrozes que esse mundo já conheceu, não é? Que foi o Estado Soviético. O Estado Soviético, tá certo? Que gerou, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, matou milhões e milhões de pessoas do seu próprio povo, tá certo? Todos aqueles que eram dissidentes, inimigos, as ideias comunistas foram levadas às últimas consequências, tá certo? Foi tirada a propriedade privada, as famílias não tinham mais o modelo conservador tradicional para existir, porque tudo era propriedade do Estado. O Estado se apossou de tudo. O Estado era dono dos corpos e das mentes dos homens. Esse modelo gerou as sociedades mais depravadas, totalitárias e genocidas da história. Esse modelo de superioridade estatal, do Estado dominando tudo. E é por isso que essa controvérsia que existe hoje entre nazismo, fascismo, se é de esquerda ou de direita. Veja, a questão aqui é que a ideia, a gênese é a mesma. Os princípios genéticos do Estado nazista para o Estado socialista russo é a mesma coisa. Eles podiam estar em lados opostos do espectro. E Hitler detestava os eslavos e o comunismo, porque o comunismo deu certo na Rússia. E os russos, odiados pelos nazistas alemães, mas não por uma questão de política, é porque Hitler e os nazistas, eles odiavam os eslavos, os povos eslavos. Da Polônia para lá, para o Oriente, todo mundo era sub-raça para Hitler. E isso é que tem que se entender, não é uma questão somente de política. Se você pegar a cortina de ferro, que veio depois da guerra, né? Que Berlim Oriental, a Alemanha, para o Oriente, para aquele pessoal, na época dos nazistas, não valia nada. Os poloneses não valiam nada, os eslavos não valiam nada, os russos não valiam nada. Então, a questão da atrocidade, da ferocidade, da inimizade do nazismo com os russos não foi por causa somente de política, foi por uma questão de sangue. Mas os princípios genéricos do nazismo são os mesmos da ditadura totalitária, do totalitarismo comunista. São as mesmas coisas. Supressão da liberdade de expressão, termina aquela questão, o direito à propriedade privada, inviolável, sagrado, ele é substituído pelos interesses do Estado. O Estado vem e toma tudo mesmo, toma o que quiser e acabou-se. Não é? Quer dizer, o direito à liberdade de expressão e de pensamento, os nazistas
preste atenção, eles escolhiam entre os oficiais da SS com quem aqueles caras iam casar. O mesmo domínio que se tem hoje na Coreia do Norte. Se você for olhar a Coreia do Norte, os caras escolhem com quem os oficiais vão casar. Eles escolhem relação sexual, como é que tem que ser, até o corte de cabelo, o nível de domínio é o mesmo. Porque o princípio genético que rege essas nações totalitárias é a mesma. E tudo isso começa lá no século XVIII, com a ideia daqueles filósofos franceses, tá certo? Rousseau e companhia, de que o Estado deveria dominar todas as coisas. O Estado devia ser dono de tudo. Isso é levado a cabo, um século e pouco depois, por países como a União Soviética, a Rússia, e no esquerdismo, por países como outros, né? Desculpe, na direita, vamos à direita, né? Essa direita louca aí que se fala aí, pelo nazismo, pelo fascismo de Mussolini, mas o princípio genético é o mesmo. E o que movia o nazismo, muito mais do que política, eram conceitos estranhos em relação à raça. É isso que movia o nazismo, não é política de direita ou de esquerda, não é essas ideologias efêmeras, tá certo? Para os nazistas. O que movia o nazismo era uma questão de superioridade racial, tá certo? E eles aplicaram o mesmo princípio que os comunistas haviam aplicado, campo de concentração. Os nazistas foram aprender com os comunistas como fazer campo de concentração. É só você pesquisar, né? Hitler teve um pacto com o Estado de não agressão. O pacto que foi depois quebrado pelos nazistas, porque os nazistas têm um plano de dominação global, e eles colocaram esse plano a cabo e enfrentaram o mundo inteiro. Mas eles fizeram um pacto de não agressão. Pacto de Varsóvia. Basta que você procure saber. Então, hoje nós temos esse bloco globalista que ressurge, feito uma fênix das cinzas da União Soviética, tá certo? Que é o maior propagador, foi o maior propagador do comunismo do mundo. E nós temos hoje essa esquerda reinventada pela social-democracia, né, que são movimentos da chamada esquerda light, né? Uma esquerda caviar, esquerda Nutella, né? Essa esquerda, certo? Que gosta do que é bom e defende uma igualdade por baixo para os outros, não para os caras que as defendem, né? Então, hoje nós temos esse pessoal amalucado, louco, doido, biruta, imbecilizado, alienado. Um pessoal que chega nesses programas de televisão para dizer que Bolsonaro é nazista e defender a Coreia do Norte. Esse pessoal devia estar preso. Esse pessoal da mídia, esse pessoal que se ufana de dizer até que tem origens acadêmicas, ou estão na academia em sua grande parte, não é? Esses palhaços de circo, eles não se cansam, não é, de demonstrar desconhecimento histórico, desrespeito à civilização, porque não fazem jus à história recente que nós vivemos. Não estou falando nada de 500 anos, não. Eu estou falando da história recente. São pessoas que ainda hoje, por causa da sua idiotice útil, elas não conseguem perceber que estão sendo imbecis, loucas, translocadas, quando vão para uma televisão defender, por exemplo, esquemas comunistas, genocidas, como da Coreia do Norte, do Camboja, de Cuba, etc. Tá ok, gente? Estão entendendo? Então, veja só, esse pessoal tem que ser silenciado, parado e esse pessoal precisa ser exposto, esse pessoal precisa ser envergonhado. Eles estão a serviço de um regime que, se instaurado, irá esmagar, inclusive, ele mesmo. Né? Porque se eles estão aproveitando o poder que a nossa civilização dá da pessoa ter a liberdade de pensamento, no sistema que eles defendem, essa liberdade não existirá. Não é? E são loucos por causa disso. Tá certo? Então, esse bloco que eu chamo do bloco globalista, comunista, é um bloco perigosíssimo. Não é? É um bloco em ação, é um bloco que age hoje, ganhando a simpatia da classe estudantil. Eu falo de hoje, mas a coisa vem de muito tempo, viu?
Ainda com a União Soviética no auge, veja, na década de 60, com a União Soviética no auge, tá certo? Os agentes do Partido Comunista estavam no mundo inteiro, isso já está documentado, registrado, carimbado, já é sabido de muita gente. Eles estavam no mundo inteiro, tá certo? Propagando, infiltrados nas alas que posteriormente lhes legariam poder, não é? A influência de se fazer uma revolução aos modos do Antônio Gramsci, né? Uma revolução silenciosa, sem armas e muito mais poderosa, porque é uma revolução cultural. Nós temos que estar atentos a esses candidatos que muitas vezes não sabem nem o que estão defendendo. São incultos, como a maioria da classe média brasileira é burra, certo? Não gosta de biblioteca, não gosta de livro, não gosta de ler, tá certo? Faz ou participa de eventos sem saber por quê, entendeu? E acha ou se acha esclarecida, né? Nós estamos começando a dar os primeiros passos como uma nação que tem um pouco mais de consideração histórica em relação à democracia. E é por isso que nós temos que ir devagar. É necessária a instrução, principalmente da juventude. Não é? E eu, que sou uma pessoa que trabalha com teologia e filosofia, eu não posso me calar, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é esclarecer, certo? Como professor, como diretor, como cidadão, como uma pessoa que, a despeito de todo esforço, de todo custo, você não sabe a minha história, né? Tudo que eu tenho adquirido é com muito trabalho, muito esforço, a muito custo, com muitas forças contrárias, se opondo àquilo que o Senhor Deus tem planejado, colocar diante de nossas mãos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos tem dado vitória. Tá certo? E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para, com esse vídeo simples, tentar trazer alguma luz em meio a esse turbilhão de informação que existe hoje. E apesar de nós estarmos avançando, ainda muita ignorância, muito desconhecimento, por causa dos anos de trevas pelos quais passamos, onde reinou a falsa cultura, o falso saber, o saber inútil. Tem muita gente sabendo de muita coisa inútil, né? Coisas que não servem para aquilo que nós realmente carecemos, precisamos. Tá certo, gente? Então eu estou trazendo informações para que você pesquise mesmo. Eu não trago nem todas, nem as que eu trago são completas. Eu trago informações que, apesar de não serem totais, nem estarem totalmente completas, mas elas são verdadeiras. E é necessário que você pesquise sobre o que eu estou falando. Que você informe, não seja estúpido ou estúpida. Tá certo? Quando alguém disser a você que Bolsonaro é nazista, você identifica a pessoa de imediato como sendo, pelo menos, um idiota útil. Alguém que, se não estiver recebendo alguma coisa em troca, alguma vantagem, ela não estiver vendo alguma vantagem, tá certo? Ela é um idiota útil a esse sistema, tá certo? Porque se tem algo que não se identifica com Bolsonaro, é o nazismo. Né? O nazismo, aliás, se identifica muito mais com os estados totalitários comunistas e esquerdistas do que com qualquer outra coisa. Tá certo? E lembre-se, se você defende o comunismo achando que o comunismo é bíblico, você precisa conhecer o comunismo e a Bíblia. Você está mais confuso do que esse idiota útil que chama Bolsonaro de nazista. Tá certo? O comunismo ele nunca foi bíblico, tá certo? E a Bíblia jamais apontou para o comunismo. Isso é uma loucura que não tem tamanho. É a mesma coisa de nós dizermos que Alá é Deus. O Alá do Islã é o Deus da Bíblia, como alguns pensam que é. Viu? E por falar em Alá, é a segunda
live que eu farei posteriormente. Porque é o segundo bloco que eu quero falar, é o bloco islâmico, que não está ascendendo à toa. O bloco islâmico está ascendendo com força total, né? O grande crescente do Oriente, a lua, né, crescente, aquele símbolo, está crescendo no mundo e tudo que ele representa está conquistando corações e almas no Ocidente. Os caras estão vendo, dizendo assim, nós vamos estuprar vocês, matar vocês, esfolar vocês, caso vocês não se convertam. E sabe o que nós estamos fazendo? Certo? Em nome de ideias loucas, nós estamos abrindo as portas das nossas casas e recebendo esses caras, dizendo, sejam bem-vindos, coitadinho. Não é? Nós estamos confundindo as coisas, tá certo? Ao invés de levarmos soluções eficazes para as ditaduras que devastam seus países, nós estamos recebendo os caras que chegam aqui e estão, me perdoem a expressão, viu? Eles estão se lixando para nós, na sua grande maioria. E o que eu estou falando não tem nada a ver com ser contra receber refugiado, nada disso. Preste atenção. Isso é a ponta do iceberg. Tá certo? Qualquer pessoa minimamente lúcida, ela percebe isso. Né? Mas como nós estamos vivendo em uma era da falsa informação, do falso conhecimento, eu vejo que um trabalho como esse se torna duplamente importante. Tá certo, gente? Então, eu espero que essa live, esse vídeo me ajude a você pesquisar, fomentar, busque na internet. Comece buscando fontes confiáveis, tá certo? E na próxima semana, permitindo Deus, nós vamos estar falando sobre o segundo bloco, globalista, tá certo? Que tem um projeto, uma agenda definida, um projeto político definido, de dominação global, tá certo? Que é o islâmico, ok? E eles já estão avançando muito. Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência, obrigado por ver esse vídeo, se preferir curta, compartilhe esse vídeo, e você que é servo, cristão, servo do Senhor Jesus, cristão genuíno, certo? Não importa a sua denominação, não importa a categorização do seu cristianismo, se você considera um cristão genuíno, ore por nós, tá certo? Você cristão que mais concorda com o que nós estamos falando, vê que há possibilidade de diálogo, observa a lucidez nas nossas palavras, divulgue, compartilhe esse vídeo, tá certo? Porque nós não defendemos o direito dos cristãos existirem, nós defendemos o direito à vida, à existência. Deus abençoe, em nome de Jesus.